E os 6 clubes paulistas que estão na Copa do Brasil começaram sua trajetória na terceira fase da competição. Teve alguns times aí se complicando e outros que já garantiram um bom resultado no primeiro jogo. Vem ver tudo agora no vídeo. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futebols. E bom galera, nesse vídeo eu vou estar falando de como foi o desempenho aí, foram os jogos dos 6 clubes paulistas na Copa do Brasil de 2023. Alguns aí foram primeiros jogos, alguns outros já vinham de outras fases, porém todos agora jogaram nessa terça ou quarta-feira desta semana. Começando pelo Palmeiras, o atual campeão brasileiro, atual campeão da Supercopa do Brasil, recebeu a Tombense de Minas Gerais no Allianz Parque, válido pelo primeiro jogo da terceira fase. O outro jogo vai ser lá em Minas. O Palmeiras começou o jogo perdendo, estava ali numa ressaca do título de domingo. Também teve alguns desfalques, como é o caso do Piquerez, o Murilo, o próprio Rafael Veiga e o Rony também, ali são alguns desfalques, porém, tirando eles, o Abel Ferreira foi com força total para já fazer um bom resultado nessa primeira partida, diferente de um técnico aí de outro time, ali rival do Palmeiras. O Palmeiras começou ali o jogo criando bastante chance, tem um time muito melhor que o da Tombense, obviamente, porém quem abriu o placar foi a Tombense numa possível falha do Everton. Eu já venho falando aí alguns vídeos que o Everton não vem na sua melhor temporada, depois da Copa do Mundo, ali começou 2023, não no seu melhor nível. A gente sabe como o Everton é um ótimo goleiro, em 2023 ele não vem desempenhando o seu auge, o seu futebol numa totalidade. Então o Everton, na minha visão, era uma bola defensável, mas eu não classifico como falha em si, mas era uma bola defensável para o goleiro alviverde. E, por acaso do destino, uma outra virada aconteceu depois daquela belíssima virada do Palmeiras na final do Paulistão, onde o Palmeiras saiu perdendo 2-1 e ainda conseguiu virar para um 4-0 na segunda partida contra o Água Santa. Em uma partida, o Palmeiras saiu na frente do placar e virou a partida. Logo ali no primeiro tempo ainda conseguiu virar. O Abel Ferreira fez grandes testes nesse jogo, né? Como eu disse, tinha muitos desfalques, como era o caso do Rafael Veiga e do Rony, que são dois jogadores fundamentais no esquema do português. Começou ali com o Navarro ganhando oportunidades. Novamente o Flaco Lopes, o argentino de 22 anos, centroavante, vem ganhando bastante oportunidades e ele vem aproveitando todas elas. Desde aquele jogo lá contra o Bolívar, na Bolívia, que ele fez um gol também muito bonito. Na final contra o Água Santa, onde ele também fez um belo gol. E agora, de novo, fez outro gol, agora válido pela Copa do Brasil contra a Tombense. Então, o Flaco Lopes tá ganhando bastante espaço com o Abel Ferreira. A gente pode ver que daqui para frente ele vai ser mais utilizado pelo português. E como eu disse, o Palmeiras foi pro segundo tempo já com a vantagem. Fez o 3-1. O Tombense foi atrás do resultado, 3-2, e depois o Palmeiras ainda conseguiu fazer o quarto gol. E teve muita interferência do VAR, o jogo foi muito marcado pela interferência do VAR, pelo menos 3 vezes o árbitro de vídeo foi chamado, foi requerido, às vezes bem requerido, às vezes ele interferiu demais. Isso fica ali um pouco a critério de quem está assistindo, de quem está analisando. Na minha opinião, ele interferiu até demais onde ele não deveria ter interferido, mas o jogo não foi definido por isso. Agora o Palmeiras vai com uma vantagem de 2 gols para o jogo de volta, né? Uma vantagem bem boa. Mesmo o Palmeiras tendo que decidir lá em Minas Gerais, fora de casa, a Tombense é bastante forte, estava na série B ano passado. Tem várias valências boas, como é o caso do lateral esquerdo Egídio, né? Que é conhecido do Palmeiras. Então a Tombense, eu acredito que já esteja eliminada, porém vai decidir em casa e tudo pode acontecer num jogo que é mata-mata, né? Agora falando do São Paulo, que jogou na terça-feira contra o Ituano no Morumbi. O tricolor recebeu o Ituano, que fez ali uma boa campanha no Campeonato Paulista, né? Eliminou o Corinthians nas quartas, foi eliminado pelo Palmeiras na semi ali com uma grande polêmica no gol palmeirense. Porém o Ituano chegou muito bem, né, com confiança, classificou do Ceará também nos pênaltis na outra fase da Copa do Brasil. Então, obviamente, o Ituano chegou com bastante força para esse confronto no Morumbi. O Ituano não sentiu a pressão, foi para cima, criou bastante oportunidade, porém esbarrou na falta de qualidade técnica. O São Paulo foi completamente nulo. O esquema tático que o Rogério Ceni propôs foi o mesmo esquema tático contra o Tigre, depois de ter ficado muito tempo sem jogar, né, depois da eliminação no Paulista. O São Paulo chegou com um esquema novo contra o Tigre lá na Argentina, ganhou bem a partida de 2-0 e tentou implementar o mesmo esquema de 3 zagueiros agora contra o Ituano, porém não deu nada certo.
O São Paulo foi completamente nulo no meio de campo, o Yerson Mendes e o Nestor praticamente não participaram da partida. Depois, no segundo tempo, o Rogério Ceni voltou atrás para o esquema de 4 atrás. Então, o São Paulo mostrou que se arrependeu, mostrou que não está concreto ainda nas suas ideias. Mesmo um trabalho tão extenso como é o do Rogério Ceni, ele ainda não consegue manter uma maturidade desse time, não consegue ver uma evolução tão clara, e mesmo com desempenho ruim e resultados, o São Paulo não consegue nem desempenhar um bom futebol, muito menos conseguir resultados, e vai empilhando fracassos atrás de fracassos. E a situação do Rogério Ceni vai se tornando cada dia mais insustentável. O Luan, que é um jogador que, na minha opinião, seria titular em 90% de todos os times da Série A, talvez ali no Flamengo ele não fosse titular, e até no São Paulo ele não vem jogando. O Rogério Ceni tá com meio que uma birra com ele. O Rogério Ceni recentemente vem tendo bastante problemas com relacionamento, como foi aquele caso com o Marcos Paulo recentemente. Com o Luan, ele não resolveu relacionar o volante jovem da base do São Paulo por conta da renovação contratual. Ele deixou bem claro na coletiva que enquanto não resolver esses empecilhos da renovação do Luan, ele não vai ser relacionado e não vai jogar. Mesmo ele estando voltando de lesão, tendo voltado bem no final do ano passado, o volante não vai jogar até renovar ou não, até resolver esse empecilho. Ele não vai ter a oportunidade de mostrar o seu futebol, né? Usar o São Paulo como vitrine. Essa é uma premissa dos times, né? Que enquanto não resolver problemas de renovação, o jogador não tem a oportunidade de mostrar o seu futebol jogando nos gramados. Como eu disse para vocês, o Ituano jogou bem até, mas esbarrou na falta de qualidade técnica, né? Criou oportunidades, mas não conseguia ser eficaz. E o São Paulo exagerou nos chuveirinhos. O São Paulo não conseguia infiltrar, então ele resolvia alçar bolas na área, mas sem nenhuma efetividade. O Jefferson Paulino, goleiro do Ituano, não trabalhou praticamente nada, não teve problemas. Apenas uma bola ali que o Nestor conseguiu no primeiro tempo, que a zaga teve que tirar em cima da linha. Porém, depois disso, o São Paulo não criou absolutamente nada. Foram 57 cruzamentos na área, sem nenhuma efetividade. E agora o São Paulo vai ter que ir lá no Novelli Júnior, em Itu, para resolver ali essa classificação, um estádio muito difícil de se jogar. O Ituano, que é um time muito chato, tá na Série B, um time de alta qualidade, vem de um bom trabalho no campeonato estadual, e agora o São Paulo vai ter bastante problema e pode se complicar logo na terceira fase da Copa do Brasil. E o Santos Peixão, que eu coloquei aqui, eu acho que foi dentre os 4 paulistas que conseguiu o melhor resultado, não o melhor desempenho, mas o melhor resultado, porque jogou fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão, foi até Ribeirão para jogar no estádio Santa Cruz e conseguiu um 2-0 muito legal, onde tirou bastante valências, né? Não teve um bom desempenho, porém o resultado dá um bom respiro para o Odair Helma poder implementar suas ideias, poder treinar com mais tranquilidade, poder jogar ali também com mais tranquilidade. A gente pôde tirar bastante coisa boa, como o Dodi, que eu acredito que foi a melhor contratação do Santos nessa janela, né, nesse começo de ano. O volante vem fazendo ótimas partidas desde o campeonato estadual, mesmo com a eliminação precoce do Santos. O Dodi, que deu a primeira assistência para o gol do Lucas Lima, o primeiro gol do Lucas Lima nesse retorno ao Santos, foi um bom gol, uma jogada bem estruturada, um lançamento por cima. O Dodi vem fazendo isso com bastante frequência, então é um jogador fundamental para o esquema do Odair Helma, para essa reconstrução do Santos. Outro que eu disse é o Lucas Lima, que jogou também bem, vem jogando razoavelmente bem, né? Segundo o esperado dele, o que ele vinha desempenhando nas últimas temporadas, ele vem jogando até que bem, vem sendo bastante importante para o Odair Helma. E o segundo gol do Santos, ainda no primeiro tempo, foi do Marcos Leonardo de pênalti, ele mesmo sofreu, ele mesmo bateu. O Santos ali abriu 2-0 no primeiro tempo, foi pro segundo tempo, aí a gente não viu mais nada, não teve mais futebol. O Santos se segurou atrás, estava feliz com o resultado, é um resultado muito bom, fora de casa, vai levar agora para Vila Belmiro um 2-0 a favor, muito importante. Porém, abdicou de jogar no segundo tempo, a gente não viu o Santos querer jogar mais, entregando a bola para o Botafogo, e o Botafogo, que é uma equipe bem qualificada até, classificou no próprio grupo do Santos no Campeonato Paulista, mas foi eliminado pro Bragantino nas quartas. O técnico Adilson Batista, um técnico bastante rodado por grandes clubes. O Botafogo não tem muitas chances de se classificar, eu acredito, não fez um bom segundo tempo mesmo, tendo a bola para si, jogando em casa. O Botafogo não conseguiu criar nada no segundo tempo e não aferiu nenhum perigo para a meta santista. E agora falando do Corinthians, que na minha opinião teve o pior resultado, pior desempenho, tá na pior situação entre todos os paulistas, né, tirando os outros dois menores, de menor expressão. O Corinthians, entre os 4 grandes, foi o
pior se desempenhou e teve o pior resultado contra, né? O Corinthians foi até o Mangueirão, lá no Pará, para jogar contra o Remo, um time de Série C, com todo respeito ao Remo, mas o Corinthians, mesmo jogando com um time misto, foi apenas com o Cássio, o Fábio Santos, o Gil, o Yuri Alberto, vamos falar assim, de titular, talvez o Juliano, que é bem revezado ali no meio campo. Tirando isso, o Corinthians foi com um time com vários jogadores novos, né? O Pedro começando como titular, a gente viu também o Duqueiroz improvisado na lateral direita. Então, o esquema tático do Corinthians estava muito bagunçado. Paulinho começando como titular, no meio-campo com o Juliano. E esse meio-campo que eu disse para vocês ficou muito pesado. O Corinthians tinha posse de bola no começo da partida, não conseguia criar, não conseguia levar perigo pro goleiro do Remo. E depois, nos contra-ataques, o Remo era mortal. Abriu o placar no começo do jogo, aos 12 minutos, e depois disso o Corinthians, mesmo com o placar revés, não conseguiu criar oportunidades, não conseguiu levar perigo no primeiro tempo, e depois no segundo tempo o Fernando Lázaro fez mudanças, né? Tirou o Maicon, que vinha jogando muito mal. Maicon, desde que voltou do futebol ucraniano, não consegue desempenhar um futebol, e mesmo assim teve seu empréstimo renovado. Ele não vem jogando bem, não vem desempenhando seu futebol na totalidade, então o Corinthians teve que fazer mudanças no intervalo, porém as mudanças não surtiram efeito nenhum. Fausto Vera entrou, o Duqueiroz voltou para o meio campo, Fagner entrou na lateral direita. A gente não entendeu muito essa ideia de poupar jogadores. Ele poupou o Fagner, porém ele não poupou o Fábio Santos, não poupou o Gil. Então a gente fica meio nesse questionamento se o Fernando Lázaro foi um pouco contraditório nessas questões de poupar jogadores. Também foi contraditório nas suas mudanças. O Corinthians quis poupar os jogadores, que poupou o Roger Guedes, né, no começo do jogo, mas depois já colocou ele no segundo tempo, tirou o Pedro, que era o único destaque individual do Corinthians, a única coisa boa que dava para tirar desse primeiro tempo pífio do Corinthians, talvez o Duqueiroz ali jogando bem pela lateral direita, mas o Pedro saiu para a entrada do Roger Guedes, que também criou muito perigo no segundo tempo, porém os dois não tiveram oportunidade de jogar juntos. Então o Fernando Lázaro foi muito mal em tudo, desde o começo no planejamento, né? Agora o Corinthians vai ter que reverter esse placar de 2-0, jogando em casa, obviamente, né, o Química Arena, porém, no calendário a gente vê que depois de 3 dias dessa partida a gente vai ter um derby no Allianz Parque, então o Corinthians vai ter que se planejar para jogar com o seu time titular nessa decisão contra o Remo, e 3 dias depois obviamente vai ter que ter o time titular para jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então foi um planejamento muito mal feito pela parte do Corinthians, e agora o Corinthians se complicou bastante, e na minha opinião é o que está na pior situação, e corre o risco de ser eliminado logo na terceira fase e nem chegar às oitavas. Não vai contar ali com uma boa graninha se já for eliminado. Vocês concordam, galera? Será que o Corinthians está mesmo complicado? O Santos está bem? Tá bem mesmo assim? Vem de 3 vitórias, hein? Deixem aqui nos comentários, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!